A paz de Alcha. Vamos invocar? Para a gente já invocar para que algo nos revista das armaduras de alma. Vamos todos juntos? Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, gratidão por tudo que tu tens feito e ainda está por fazer. Gratidão por esse tempo ao qual nós compreendemos quem somos, o tempo que nós estamos passando e para onde nós vamos, papai. Gratidão pelo teu esclarecimento. Gratidão, papai. Que tu esteja abençoando o teu povo em todas as áreas. Sim, papai, em nome de Jesus. Que o teu povo seja guardado, protegido. Que nenhum mal, papai, atinja-nos. Que nenhum mal, papai, venha sobre nós. Sim, papai. No nome de Alcha, papai. Abençoe os irmãozinhos que estão nas suas casas agora, nos seus trabalhos, também em outros estados e até mesmo em outros países, papai. Que tu esteja abençoando no nome de Alcha, para que possamos chegar à estatura do teu filho, varão perfeito. Sim, papai. No nome de Alcha, o Mashiach, papai. Sim, papai. Que nessa noite tu esteja falando conosco, papai. Conduza toda essa ministração. Que teu Espírito, papai, seja o ponto de visão central. O ponto de audição, para que possamos compreender o que tu quer falar conosco, papai, em todo o tempo. No nome de Alcha, nós nos colocamos perante a tua presença e reconhecemos que sem ti nada somos, papai. E te peço, no nome de Alcha, que a tua voz para nós seja audível. No nome de Alcha, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Gratidão, papai. Amados irmãos, hoje dia 10. Hoje dia 10 de fevereiro de 2023. Estamos aí há quantos dias já caminhada, irmão Ed Alcha? 1037 dias. 1037 dias. Vocês percebem que o povo, quando estava caminhando no deserto, a minha voz ficando rouca. O povo, quando estava caminhando no deserto, irmãos, por causa da murmuração, por causa da falta de obediência, 1038 dias. Por causa da falta de obediência, por conta da murmuração, eles querendo voltar para o Egito, eles percorrem o deserto por mais tempo que o necessário. E olha que a nuvem
os conduzia durante o e a coluna de fogo durante a noite. Percebe-se ali a presença de Yahweh em todo o tempo. E hoje, meus irmãos, o próprio Yahweh enviou seu anjo. Yahweh visível enviou o seu anjo para nós hoje, no tempo do fim. Qual tempo? Tempo de Filadélfia. O tempo que o filho varão nasceu. O filho varão nasceu dia 8 de abril de 2020. Tempo esse que nós fomos arrebatados para junto de Yahweh e do seu trono. Esse Yahweh, ele está através do anjo enviado interpretando as escrituras. E nós estamos nos alimentando, irmãos, de um maná que nem nós, nem nossos pais conheciam. E quando você pega a história de Neemias, ele fala ali uma condição de quê? De que quando eles estavam ali reconstruindo as muralhas, após o término ali, Esdras, eu não sei se após o término ou no meio, não estou lembrando agora, ou no momento, eu acho que foi durante a construção. Esdras, ele leu o livro da lei, que hoje é a representação de quê, irmã Adriana? O livro da lei. Que a gente... Não. Estava lendo o livro da lei, a representação de quê? O livrinho que só o que vai poder abrir o livro lá em cima? Não. Hoje. Não, mas debaixo da lei. Irmã Léa. Hoje é a representação de quê? Isso. Vamos abrir aqui em Apocalipse 14. Página 2156. Vocês vão abrir em Apocalipse 14. E agora nós vamos lá no livro de Neemiel. Apocalipse 14. E depois deixa aí aberto o Apocalipse 14 e vamos lá no livro de Neemiel. Neemiel 8. Nós vamos ler três partes. Neemiel 8. Deixa aí marcado Neemiel 8. Abra também em Deuteronômio 8. Vamos abrir esses três textos só para a gente relembrar. 269. Deuteronômio 8, Neemiel 8, Apocalipse 14, 6. Esperar todos os irmãos encontrarem. Nós estamos aqui no Esquenta Motores, né, irmão Murilo? Neemiel. Vamos ler primeiro Deuteronômio, capítulo 8. 268. Vamos pegar do capítulo 7, versículo 25 primeiro. Está acima aí do capítulo 8. Vamos pegar do versículo 17. 7, 17. 7, 17. Está um pouquinho mais acima do capítulo 8. Encontraram?
Em todo tempo o Ial vai conduzir. Nós damos liberdade para o Espírito de Ial trabalhar no nosso meio, tá? No nome de Yahshua. Diz assim, Deuteronômio 7:17. Talvez diga em teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu. Como poderia conquistá-la? Não deves ter medo delas. Não deves ter medo. Apontando para Isaías e Yahshua. Porque aquele povo estava apavorado diante de Razon e do filho de Romelias. Eles estavam com medo. Eles estavam e estão com medo. Então não adianta vir para Belo Horizonte com medo de se livrar da tribulação. Não é isto que vai livrar você da tribulação. O que vai livrar você da tribulação, além de estar com seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, deve-se também observar a palavra de Yahweh. Atento, vigilante, aprendendo. Porque o nosso alvo é o Mashiach, se tornar igual a ele, né? Por isso estamos crescendo em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Não deves ter medo delas. Delas quem, irmão Edgar? Isso. Mas especificadamente não deves ter medo de Emanuel. Por quê? Porque quando você fala estas nações são mais numerosas, quando fala estas nações, fala lá em Apocalipse 11, que foi entregue às nações, 42 meses, por 42 meses. As nações, por que fala foi entregue às nações? Foi entregue a Emanuel, 42 meses de ação. Lembra disso? Então não tenha medo desse exército lá de Emanuel. Não tem medo. Lembra-te bem do que teu Ial fez ao faraó e a todo o Egito. Fazendo link com o quê? Não és tu que despedaçou Raabe, Egito, e traspassou o dragão, Lúcifer. Faraó, representação de Lúcifer. Egito, Raabe. Apontando, não és tu que despedaçou Raabe, Egito? Não és tu que traspassou o dragão? Quem? Quem é esse? Micael. Ok? Aí fala: lembra-te bem do que teu Ial fez a Satã e ao Egito. As grandes provas que teus olhos viram, os sinais e os prodígios, a mão forte e o braço estendido. Quem é a mão forte, irmã Kátia? A mão forte? Isso. É Micael. Não, a mão forte é Yahshua. Isso. Quem é o braço, irmã Kátia? Micael. Ok? Mão forte e braço estendido. Com que teu Ial te fez sair. E teu Ial trará o que? Tratará do mesmo modo todos os povos de que tens medo. Além disso, teu Ial enviará vespas contra eles, perecendo até os que tiverem restado e se tiverem escondido de ti. Não fiques aterrorizado diante deles, pois teu Ial, que habita em teu meio, é Ial, grande e terrível. Aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo, ele é grande príncipe. Versículo 22. Teu Ial, pouco a pouco irá expulsando essas nações da tua frente. Não poderás exterminá-las rapidamente. As feras do campo. Quem são as feras do campo, irmão Murilo?
Os querubins. Se multiplicariam contra ti. E ao teu Ial, quem vai entregá-las a ti? É uma profecia, já foi entregue para nós. Elas ficarão profundamente perturbadas, até que sejam exterminadas. Fazendo link com o quê? Com Gideão. Aquele povo, quando ficou sabendo, eles ficaram o quê? Perturbados, que Gideão estava preparando um exército. Lembra disso? É grande exército? Não, é um pequeno exército com o grande príncipe. Aí eu concordo. Porque esse exército é como se fosse como um só homem. Não precisa de muitos homens, precisa de um só homem. Então quando eles olharam e falaram, olha, aqueles homens sonharam, olha, é Gideão que vem. Aí o cara teve um sonho. Como é que foi o sonho dele, irmão André? Irmão Andrezinho? O sonho daqueles homens lá. Isso. Isso. Aí um ponto foi pro outro. Aí eu vi o João observar que rolava e atingia, chegava dentro do acampamento, atingia a tenda e a tenda caía no chão, abaixo. Isso. Aí o outro vai interpretar. Isso não é nada mais, nada menos que a espada de Gideão ou Isial. Isso. Nada mais, nada menos, isso aí é o que? É Gideão. E aquelas tendas, aquele exército caía, apontando para onde? Apontando para o tempo do fim, quando Micael e seus anjos sobem e dizem, caiu, caiu, Lúcifer e seus anjos por terra. Como vai acontecer com quem? Com aquele anjo que todo iluminado, que vai dizer caiu, caiu. Qual é esse anjo? Irmã Júlia, Marcha, Moisés. E lá em cima nós diremos o que? Também caiu, caiu. Por que eu afirmo isso? Que nós vamos dizer caiu Lúcifer, irmão Ed Alcha. Como que eu afirmo isso na palavra? Porque Apocalipse 12 fala que enviou Micael e seus anjos contra o dragão e seus anjos, e eles caíram. Foram precipitados. Mas eu quero mais uma passagem que afirma cair. E Ezequiel 28 fala que ele foi atirado na terra. Ah, tá afiado, hein? Mas eu quero mais uma passagem que fala caiu. Você foi de todas que a gente pode imaginar, tá certinho. Mas eu quero mais uma. Irmã, deixa eu ver. Irmã Marinalva. Irmão Isalino. Apocalipse capítulo 12, o irmão falou. Ezequiel 28, o irmão falou. Aí qual outra passagem? Ali é Babilônia. Eu quero que fala literalmente que caiu Lúcifer ou Satanás. Ainda todo irmão Isalino. Vocês ficam muito oriçados quando sabem. É bom, não é ruim não. Hã? Pode passar? Então eu quero lá essa moça atrás de você, ó, irmã Márcia da Cida. Então tá, irmão Magela, tinha levantado a mão primeiro. Essa passagem, muito bem. Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 18. Ele fala: eu vi Satanás cair como relâmpago. Aí, apontando para Apocalipse 12, que o que? Micael e seus anjos
derrubaram Satanás e seus anjos, fazendo link com Ezequiel 28, que ele foi lançado por terra. Isaías, isso. Como caíste do céu, Tudo isso apontando para a nossa batalha. Isso são sinais. Gideão pediu sinal e ele ficou meio temeroso e ele falou assim: me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. E ele teve muitos sinais, e um deles foi o sonho, que ele viu aquele pão ali derrubando todo acampamento. Continuando, eu só estou, como diz, adentrando nas coisas que nós já aprendemos. Qual versículo eu parei? 24? 23? É Ial, teu Ial, que vai entregá-las a ti. Ficarão profundamente perturbadas até que sejam exterminadas. Ele vai entregar seus reis em tua mão, e tu apagarás o seu nome sob o céu. Olha, viu? Porque não foi isso que eles fizeram em Irmial 11:19? Cortaram a árvore com fruto. Além dos dois personagens que morreu ali no madeiro, que ali é os dois cordeiros, mostrando a árvore, o fruto, mas também não foi cortado o nome, ou seja, trazendo desonra à casa de Ial, colocando o nome de Baal em nós. Mas agora vai ser o nome deles que vai ser estipado, o nome de Aush. Ela fala no finalzinho, para que não haja mais memória do seu nome. E no finalzinho fala, para que não haja mais memória do seu nome. O nome, qual o nome? O nome de Ial e o nome de Aush. A árvore e o fruto. Ninguém resistirá em tua presença. Aí eu lembro que o papai falou: quando eu visto a armadura, não tem para ninguém. Quando ele fala visto a armadura, não tem para ninguém, eu captei a mensagem. Não só nessa terra, mas quando estou falando, quando eu lembro de Micael nas batalhas antigas, ele se apresentando com a espada desembainhada na mão. Lembra disso? Muito bem claro, né? Até que os tenhas exterminado. Aí fala, queimareis os ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás, não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, nem o tomarás para ti, para que não caiam numa armadilha, pois são uma coisa abominável a Ial, teu Ial. Está falando de qual prata e de qual ouro aqui, irmã de Ene? Queimareis os ídolos dos seus deuses. Vamos lembrar, quem são esses ídolos primeiro? Irmã de Ene. Pensa nos dias de hoje. Te ajudar. Isso. Zeus, Ieso, Senhora Aparecida, Santo Expedito, Maria Padilha, e tudo quanto é santo, Shira, Shiva, tudo quanto é Deus. Tudo. Aí nós colocamos isso à prova. Mostramos que isso é um só. Quem? Satanás. Não cobiçarás a prata e o ouro. A prata e o ouro deste povo. Quem são a prata e o ouro deste povo? Exato. São os seus sacerdotes, seus ministros, os seus servos e servas, porque eles também têm servos e servas. Não tenham contato com os servos e servas desses ídolos, desses que servem a Iesos. Não fica tendo amizade
não fica tendo envolvimento, porque são coisas abomináveis aí. Enquanto eles não entenderem que eles estão servindo um administrador infiel, eles vão continuar sendo um povo abominável. Yahweh ama eles, mas eles não querem ainda a verdade, se ocupam com os prazeres da vida e falam que essa terra é a melhor coisa que existe. Não existe nada melhor que essa terra, mas são miseráveis, pobres, cego e nu, conforme está escrito a carta de Laodiceia, que diz: você pensa estar rico, mas você é pobre, cego e nu. Vem, compre de mim ouro, viu? Compre de quem? Hã? Compre de Filadélfia? É. De Micael? É. De Alcha? É. Compre dele ouro. Hã? Purificado no fogo. Por isso que a prata está andando. Alguns poucos aí andarão comigo. Por que alguns poucos aí vai andar comigo? Porque eles vão largar Sardes, que está sendo ainda contaminado com o espírito do erro, e vai andar com Micael, que é o espírito da verdade. Esses poucos de Sardes é a representação dos prata que está andando com ouro. Com esses prata e com esses ouros de Al, vocês se envolvam, mas com o ouro e a prata destes ídolos, não se envolvam, deixe eles de lado. Não é tempo para se envolver agora com eles. Não tem como, irmãos, não existe parceria entre Al e Belial. Não existe comum acordo entre Al e Belial. Se eu tiver que fazer negócio, se eu tiver que fazer um trabalho, eu procuro no meio dos meus irmãos. Se eu tiver que estar reunido, me alegrando de alguma forma, eu procuro estar no meio dos meus irmãos. Todo tempo nós estamos com o Espírito da verdade, com os nossos irmãos e irmãs, e principalmente com Micael. Ok? Por que eu falo isso? Porque é o tempo de nós estarmos nos embelezando para recebermos uma veste diferenciada. Qual veste? A veste celestial. Mas seremos primeiro o que? Revestidos de glória. Ok? Mas para isso acontecer é necessário a renúncia, porque aquele que quiser seguir Al tem que renunciar. Aquele que quiser seguir Micael tem que renunciar. Aquele que quiser seguir Alcha tem que renunciar, senão seria muito fácil. Eu falo Ial e eu falo Ialcha e eu já sou salvo, mas não é dessa forma, porque aqueles lá de Sardes falam Ial e Alcha, mas tem o espírito do erro, e essas uvas são o que, irmão Joel? Azedas, porque tem um outro espírito. Aí fala aqui, ó, versículo 26. Portanto, não introduzirás uma coisa abominável em tua casa. Casa é o que, irmã Leidiane? Quando fala casa, fala o que? Quando a gente está falando de casa, a gente está falando de quê? Pergunta a sua mãe. A sogra, perdão. Pergunta sua sogra. É a igreja, é a casa, Filadélfia, a igreja, Filadélfia, igreja, coluna e sustentáculo da verdade, a casa de Al vivo. Não põe nada aqui dentro, viu, irmã Edna? Nada aqui dentro, nada, traz nada aqui dentro, nada. Não queremos nada de fora, nenhum entendimento de fora, nenhum raciocínio de fora, ensinamento de fora, não queremos nada de fora, nada. Não temos necessidade, porque quem anda conosco já tem um conhecimento necessário para aquilo que precisamos.
estão entendendo? Fala, irmã Cida. Fala bem alto. Claro, claro, significa. Quando eu falo assim, casa, presta atenção. Eu trabalho com pessoas ímpias, pessoas de todo tipo. Eu carrego, hoje eu trabalho com moto, aí carrego na moto. Papai é médico, atende várias pessoas. Isso não tem nada a ver. Mas, quando é para se ter comunhão, a gente tem que se afastar. Porque não existe alegria com eles. E isso que é carregar o madeiro. Aí eu fui convidado para participar de um sítio com meus familiares. Que é aniversário da minha tia, ela faz 50 anos também. Aí eu falo, não vou. Aí o que eu arrumo? Porque eu não vou deixar os meus irmãos para estar reunido com eles. Porque agora é muito difícil, irmãos, tudo que nós estamos vivendo. Aí, aí os irmãos de fora falam assim: ah, para vocês é fácil, vocês não têm um fardo. Irmão que está pensando, vocês não têm fardo nenhum. Os irmãos vieram de fora, não tem fardo, não carrega nenhum fardo. Os de dentro também tem fardo nenhum, já está tudo aí. Às vezes é mais fácil para vocês que vieram de fora do que para nós, alguns pontos. Não falo todos, alguns pontos. Porque o familiar está do lado. Quando o familiar está longe, você esqueceu, você não tem como ir, porque está lá no outro estado. Você não tem como ir, nem ele vir, nem você ir. Agora, quando está perto, te cobrando, te falando, por que você não veio, por que você não visita, esqueceu de nós, você... E quando está dentro de casa, aí que piora mais ainda. Toda hora. Toda hora falar tchau. Toda hora. Toda hora. Por quê? Porque se os nossos irmãozinhos largaram família, marido, esposa, bens lá fora para estar aqui conosco, o que nós fazemos é largar também para estar com eles. Isso é a unidade do Espírito. Entendeu? Então vamos lá. E isso é a nossa alegria. Isso é fato. O chamado foi para todos. Aí, portanto, não introduzirás uma coisa abominável em tua casa. Tornar-te-ia anátema como ela. Consideras como coisas imundas e abomináveis, pois elas são anátemas. Então, é isso, tá? Esse povo só vai entender Iau no momento que eles começarem a invocar Iau. Que eles entenderam quando a gente partir daqui, eles vão ter que invocar. Eles falaram assim: nossa, a gente estava servindo Satanás, agora a gente tem que invocar Iau. Oi, irmão, não. Não, é só relembrar um pouco que falar dessa passagem aqui. Portanto, não introduzirás uma coisa abominável em tua casa, tornar-se-ia anátema. Considerar as como coisas imundas, abomináveis, pois elas são anátemas. Aí eu estava lembrando aqui da passagem que Josué, quando ele foi guerrear com Jericó, aí tinha aquele personagem lá, Acã. Isso. Uma Babilônia, um negócio do outro, ele levou para a casa dele. Aí toda a casa dele se tornou anátema. Dá exemplo para nós hoje. Isso. Ele fez literalmente, ele levou para a casa dele, né? Ali, sabe? Ali não é babilônico, não. Um negócio do outro. Aí não é babilônico, ali é do rei de Ai. Se não me engano é Ai. Aí ele... Não, pois é, não, fala assim porque na época, quando você dá exemplo, Ah, exemplo. Ah, tá. Entendi. Entendi. Ah, entendi. Entendi sim. Entendi. Ele está falando porque o rei, eles foram batalhar contra o rei de Ai. Foi depois da batalha contra Jericó. E quando chegou lá, Acã, ele pega o quê? Eles perderam por causa de Acã de entrada. É, ué. Pois é,
Não é contra Jericó, não. Mas ele trouxe Jericó. Entendeu? Aí ele para dentro do acampamento. Aí posterior eles foram. Ah, verdade, sim, verdade, isso, verdade. Eles pegaram de Jericó e por conta disso perdeu a guerra de Ai. Exatamente. Hein? É exatamente isso mesmo. Aí eles pegaram o que do rei? A capa. A capa, a veste Aí ele dele. fala que gosta de ouro, né? O outro lá também pegou uma margem. Pegou, tá vendo? É por causa disso que eles perderam a batalha. Conta disso que eles perderam a batalha contra o rei de Ai, né? É isso mesmo, irmão. Muito bem. Vamos lá. Deuteronômio 8. Aí fala assim, ó: observais todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra, que ao sob juramento. Que terra é essa, irmão Bento? Hã? A terra prometida. E que terra prometida é essa? Para nós hoje. Que terra prometida é essa? O templo faz parte da terra. Eu quero saber aonde que é essa terra. Pergunta a sua esposa. Ok? Aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do céu. Tá? Aí fala: prometeu aos vossos pais, sob juramento, prometeu aos vossos pais. Lembra-te, porém, de todo o caminho que teu Iau te fez percorrer durante 40 anos, ou seja, 1260 dias, a fim de te humilhar, tentar-te. É provar ou é tentar? Hã? Aqui o papai falou que é tentar, porque quem tenta é Satanás. Eu já ia falar agora. Você vai estar sendo provado por Iau, mas tentado por Satanás. Fazendo o link, papai Alcha foi tentado no deserto. Ali era o espírito sendo tentado. Tentar-te e conhecer o que tinha no seu coração. Aí ele fala o quê? Se irias observar seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Iau. Ok? Aí ele fala: as vestes que usavas, não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esse tempo. Esse tempo que nós estamos aqui, as nossas vestes estão preservadas. É isso que está falando. Esse tempo que nós estamos aqui, as nossas vestes estão preservadas. Aqueles que são seres celestiais vão chegar lá e vão encontrar suas vestes. Aí a gente vai lá em Neemiau 8. 649. Aí diz assim, Neemiau 8:1. Todo o povo se reuniu. Todos encontraram? Página 649. As irmãs esqueceram. Encontraram? Neemiau 8:1. Todo o povo se reuniu como um só homem. Como um só homem. Como um só homem, na praça
situada na praça, situada defronte da porta das águas. Marca um só homem, praça, porta das águas. Marcou? Deixa aí e vamos vir aqui em Lucas. 1807. Lucas 12. Lucas 12, capítulo 13. Encontraram, irmãos? Lucas 13. Eu falei que? Perdão, Lucas 13. 1813. Lucas 13, versículo 22. 1814. E Yahshua atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Yahushalã. E alguém lhes perguntou: Mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta das águas. Está entendendo, irmã Yaci? Porta das águas. Esforçai-vos por entrar pela porta das águas. Esforçai-vos por entrar pela porta das águas. Pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta das águas, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Mestre, abre-nos. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começarei a dizer: nós comimos e bebimos em tua presença, e tu ensinaste em nossas... então volta lá. Volta lá em em Neemial. 649. Neemial 8. 8:1. Todo o povo se reuniu. É o que nós estamos fazendo aqui. Como um só homem, aquele que se levantou, o pai de família, situada defronte da porta das águas. Um só homem aonde? Na praça. Linkando com o papai, disse: Quando você entrar, aqueles ali vão estar batendo: Mestre, nós comíamos e bebíamos na tua presença. As tuas mensagens estavam na praça. Fazendo o link aqui, ó, que ele está apontando que a mensagem é através da porta. Você tem que entrar por essa porta. Qual porta? Porta chamada Porta das Águas. Micael. Gratidão. Micael. Essa porta que nós adentramos, ali nós estamos aprendendo. E ele ensina nas praças. Essas praças é a representação de quê? Irmã Julie. As praças é a representação de quê? Local das reuniões. As praças, está sendo divulgado. Inclusive o próprio YouTube. Um local de reunião online. Está sendo divulgado. E muitos ali estão ouvindo. Nossa, maravilhosa essa mensagem. Vem para Belo Horizonte, irmão? Não, irmão. Eu tenho alguma coisa que me prende. Um parente, um irmão, um filho, uma herança. Alguma coisa prende a pessoa. E está sendo chamado, está sendo convocado. No dia que o mestre fechar a porta, esses vão falar assim: nossa, a gente comeu da mensagem dele na praça. Nós ouvimos ele falar. Os irmãos, os anciãos, perdemos isso.
Porta larga de Acabe. Esses dias eu voltei a postar algumas coisas no Facebook, só para divulgação da convocação, né? Entro lá e posto e saio. Aí assim que eu postei, aí minha publicação ainda ficou assim, né? Como é que fala? Tá baixando lá ainda. Tipo publicando, carregando. Gosto assim. Aí embaixo tinha uma publicação. Aí eu li só assim, ó. O título assim. Aí eu li o título e vi uma imagem. O cara carregando uma santa desse tamanho assim, ó. Quem tá no áudio aí, eu tô falando da altura de eu sentado, basicamente na altura da minha cintura. Carregando a santa. E aí postaram assim: você terá 7 anos de prosperidade. Se você crer, diga amém. Aí eu olhei embaixo assim, 32 mil comentários. Não li os comentários não, mas só vi lá 32 mil comentários. Sabe de quem que eu lembrei? Os 32 mil de Gideão. Ali, aquele grupo ali não serve para nada. Aquele grupo ali, irmãos, que eu estou falando para vocês que agora, não serve para nada. Andam cego. Aí estou falando só, você vai ter 7 anos. Nossa. Olha o que está vindo. É aquele munduréu de pessoas. Volta aqui, Neemiel. É muito sério, irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo. É muito sério. Neemiel 8:1. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, situada defronte da porta das águas. Por que eu sei que essa porta eu posso referir como o anjo das águas? E irmão Robson Magela. Não, mas por que eu... Isso, exatamente. Exatamente. A casa que ele entrar, lá você entra. A porta que ele entrar, lá você entra. Ele estava carregando a bilha de água. Seguir ele, exatamente. Entendeu, irmãos? Fazendo link com o Apocalipse também, o que? Anjo das águas. 16:5. Então vamos lá. Continuação aqui, ó. Neemiel 8:1, parte B. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Aí foi o que eu perguntei à irmã Adriana. O livro da lei é o que? Nos tempos de hoje. Você esqueceu? A irmã respondeu. Ô, judiação. Eu tô aqui. Pede e conversa com o papai a dosagem certa. Ficar tomando esse negócio elevado, né? Olha só. É a palavra. É a palavra de Yahweh. Mas isso é também muito fácil, irmãos. Quando eu falo lei, eu estou falando de lei de Moisés aqui, no meio dos irmãos? Não, eu estou falando da palavra de Yahweh. Aí fala, disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei, da palavra de Yahweh, que Yahweh havia o quê? Prescrito para Israel. Prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras e todos que tinham o uso da razão, então o sacerdote Esdras trouxe a palavra diante da assembleia, que se compunha de homens, mulheres e de todos que tinham o uso da razão. Aí, fazendo o link aqui, ó, deixa aqui e vamos aqui em Apocalipse 14:6, que nós falamos para abrir. Entendeu, né, irmão?
Apocalipse 14, versículo 6. Para entendimento. Todos encontraram? Eu pedi os irmãos para deixar marcado, então eu queria que está todos marcados aí, né? Diz assim: vi depois outro anjo. Esse aqui é quem? Esse aqui é a representação do escriba, do sacerdote Esdras, Micael. É a representação de Micael, lá atrás na história de Neemiel, que é apontando para esse anjo. Ele diz: vi depois outro anjo, que voava no meio do céu, com evangelho. O que é o evangelho eterno, irmão Davizinho? Boas novas de salvação. Muito bem. O que é as boas novas de salvação? É a palavra nova, que nem seus pais e nem você conheceu. Agora está sendo lhe apresentado as boas novas. Aí os evangélicos aí fora falam assim: estou anunciando as boas novas, Jesus está voltando. Não é nada disso. As boas novas é a interpretação da Escritura, que somente aquele que a escreveu, sumo sacerdote, pode trazer a interpretação, porque este é ungido para estar diante da Assembleia de Al e revelar os segredos de Al. Somente esse, não tem outro. Por isso que a palavra em Neemiel, ele está dizendo: todo o povo se reuniu como um só homem. Por que fala como um só homem, irmão Rodrigo? É o corpo. Qual corpo? O corpo é quem? Quem que é o cabeça? É o ancião, Micael, mas está certo. E quem que é o corpo? A igreja. A igreja que se reúne em casa. Quem? Filadélfia. Um só Espírito, uma só palavra, um só entendimento, uma só verdade, um só princípio, uma só vontade, uma só imersão, um só Ial, que é Ial de todos e em todos. Oi? Um só evangelho. Um só evangelho, muito bem. Um só evangelho, não tem três palavras, três evangelhos. Gratidão. Só quero lembrar os irmãos o tempo que nós estamos vivendo. Agora, por que nós temos duas condições que essa semana eu fiquei pensando? Como que é maravilhoso isso. Eu até mandei para o papai assim, algo que é bobo para quem ouve por ouvir, mas é maravilhoso para quem fala assim: poxa, isso está na Escritura. Nós estamos aqui como os irmãos, vai lá, speed de alegria. Ô, irmão, volta na ministração. Papai ministrou, só estou ministrando o que o papai trouxe. Fala para os irmãos, irmã Júlia. Nós estamos como homem, filhos de Adão. Como homem, filhos de Adão, ser humano comum. Estamos aqui, nesse corpo limitado. É um corpo dos filhos de Adão. O que está dentro, gratidão, exatamente. O que está dentro são seres que vieram do céu, de outro mundo. Não são deste mundo, é de outro mundo. Está dentro, mas não está revelado. Não está revelado, eu não consigo identificar. Mas e os filhos de Adão? Literalmente, que não vieram lá de cima, que tem a sua alma, que é alma vivente desta terra. O que eles têm para falar que eles fazem parte deste grupo? O nome escrito. Hã? O nome escrito. Claro, com certeza.
Isso é óbvio, mas eu falo do corpo. O Espírito compartilhado. Se não for através do Espírito compartilhado, nada adianta. Porque os outros filhos de Adão falam Iau e Yaush, mas eles têm o Espírito compartilhado? Não. Qual Espírito está compartilhado com eles agora, nesse momento? O Espírito do erro. Emmanuel. Por isso que desta igreja Iau não está bebendo do vinho desta igreja, porque é de uvas azedas. Mas desta igreja aqui, nesta era, neste tempo, por esse mensageiro, ele está bebendo, porque esse mensageiro é Micael. Não é só porque ele é Micael, mas é porque ele foi o que foi o quê? Experimentado, aprovado de tempos antigos. E ele trabalha a terra não é de hoje, é de muito tempo. Entre mil só achou ele. Só ele. Gratidão, papai. Então, eu achei isso maravilhoso. Como que a gente identifica isso? Quando a gente pega Daniel 12, 1, está falando o quê? Irmão Euler. Grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo. Junto dos filhos do seu povo. Está falando que o povo dele que veio lá de cima está aqui. Está falando que o povo dele que andava com ele, que caminhava com ele, auxiliava ele, está junto. Ali está falando que ele está com os filhos do seu povo. É anjos ali? Ali é homem. Ele está como um homem. Mas quando você vai para Apocalipse 12, versículo 7, agora fala, Micael é o mesmo personagem de Daniel 12. Micael, os dois é o mesmo. Então está falando que o homem que está aqui hoje é Micael. Nós já sabemos disso muitas e muitas vezes, mas nós não sabíamos nesta condição que a palavra mostra, na condição de Micael homem, na condição de Micael celestial. Na condição de Micael celestial, ele e seus anjos batendo contra Satanás. Na condição terrena, ele está ensinando o ancião. Pode falar, irmão Leonardo. Hã? Lê pra gente. Lê bem alto. Página 1338. Eis que o meu servo prosperará. Qual capítulo e versículo, irmão? Por gentileza. 52, 13. Isso, vai. Eis que o meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado e será posto nas alturas. Exatamente como os anjos ficaram pasmados à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana, e a sua aparência não era mais a de homem. Assim, agora nações poderosas ficarão desgraçadas a seu respeito. Vamos lá. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas, e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Vamos ler novamente. Muito bem, irmão Leonardo. Viu? Veio de fora. Veio de fora. E é um irmão que a gente pergunta, inclusive até no particular, tirando dúvida, conversando, o irmão respondia corretamente. Não tem desculpa. Fiel nas lives, está sempre perto, ouvindo. Não tem desculpa para ninguém. Se por algum motivo não podia ouvir a palavra, tinha que sentar, ouvir, ler, ouvir áudio, ler e se esforçar. Ninguém aqui pode dar desculpa de nada.
Por isso que todos têm que vir para Belo Horizonte. Aqueles que de alguma forma eram impedidos nas suas terras de ouvir a palavra de Yahweh e aprender, aqui agora tem tempo. Agora aqui, realmente, se você dá desculpa, vai ter que ficar na tribulação para aprender. Então, vamos lá. 52. 52, 13. As cartas de Micael, né? A quarta carta de Micael. Vamos pegar primeiro Yaush Isaías 50. Vamos pegar a terceira carta de Micael, já que o irmão foi lá. 50, versículo 4. Versículo 4. Encontrou, irmão Leonardo? Ó, diz assim, ó. Todos encontraram? Sim. Ó, o mestrial me deu língua para que eu soubesse trazer alcançado uma palavra de conforto. Você vai deixar marcado conforto, tá? Você vai deixar marcado conforto. É lindo isso aqui. Nós vamos meditar nisso aqui daqui a pouquinho. Você vê que é tudo Yahweh conduzindo. O mestre Yahweh me deu língua de discípulo, para que eu soubesse trazer alcançado uma palavra de conforto. De maneira, de manhã em manhã, ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido, porque ele é sacerdote. Para que eu ouça como os discípulos. Por que ele fala ouça como os discípulos, irmã Laide? Não, porque ele é homem. É homem, ser humano. Está falando dos discípulos. Ó, vou ter que falar como eu falava para os discípulos antes. Porque antes quem falava com os discípulos ali, a maior parte das vezes você vê o Espírito falando. O Espírito falando com os discípulos ali, a maior parte das vezes. Me dá uma boca de discípulo para eu poder falar com eles quando eu for lá na terra. Para eles entenderem o que eu estou dizendo. Ok? Tremendo? Agora a gente vai que o irmão trouxe. Yaush Isaías 52, 13. Eis que o meu servo prosperará, ele se elevará, levantar-se-á Micael, será exaltado, será posto nas alturas, exatamente como multidões ficarão pasmadas à vista dele. Aqui está em travessão, mas eu faço desse travessão as palavras, mesmo que foi do teólogo, pois ele não tinha mais figura humana, e de fato, aquela figura dele ali já não é mais reconhecida, é a transfiguração. Todos nós, quando a gente for ascendido, saberão quem são, porque vai ver, era aquele povo que se reunia lá em Santa Luzia, lá em Contagem, cidade industrial, e lá em Belo Horizonte, no bairro Santo André. É esse povo, porque eles sumiram, e foi daquela região, um luzeiro forte, enorme, é de lá que saiu, e bem devagar, porque não vamos sair apressadamente. Exato. E sua aparência não era mais de homem. Assim agora nações numerosas ficarão. Bom, aqui a sua aparência é de homem, né? A aparência continua. Por isso que fala, eu vi ele semelhante a um filho de homem, né? Por isso a gente só toma um pouquinho de cuidado. Mas pega aqui, ó.
Versículo 15. Assim agora, nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas. Por que verem coisas que não lhe haviam sido contadas? Quem pode falar? Não. 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 Hã? É. Ao verem, não é ouvirem, é ver. Ao ver coisas que não lhe haviam sido contadas. Hã? Vai ser deixado depois que a gente sair, eles vão ver que realmente Micael estava na frente. Agora vocês foram no foco. Eu já estava coçando aqui e falei assim, vai sair. Fala alto. Vocês dois falaram aí, foi? Fala aí. Bem alto. Desejarão ver um dia do Filho do Homem. Aí eles vão ver o quê? As imagens publicadas. Vão falar assim, pera lá. Então este aqui era Micael, o grande príncipe que estava na terra. E esse monte de gente com ele aqui ao redor, foto de um, de outro, tal, eram anjos que estavam com ele. Essa é a forma de te honrar, nos honrar, fazer você, irmã Jailma, que saiu de lá enfrentando tudo e todos, ser honrada aqui. A irmã Clarice, irmã Leidiane com seu esposo José, e todos os demais irmãos que vieram para cá e os que estão aqui, e todos os outros que ainda estão por vir. E aqueles que for a vontade de ascender. Os que estiveram ao redor vão ver e vão falar. Estes eram anjos e nós não sabíamos como que eu maltratei este, aquela, como eu falei coisas para este, aquela, como eu agi assim, eu não dei ouvido, eu não dei crédito. Por isso que fala, reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas. Por quê? Porque a gente sabe que no meio desse povo tem os 144 mil que vão ficar. E estes que são reis também, eles vão falar, por que não nos falaram dele? Porque Yahweh não quis revelar agora a você. Porque Yahweh sondou o coração, não é de agora, é de tempos antigos. Ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas, e ao tomarem consciência, olha, tomarem consciência, relembrar de coisas que não tinha o que? Ouvido. Aí capítulo 53, quem creu naquilo que ouvimos? E quem se revelou o braço de Yahweh? Quem se revelou o braço de Yahweh? Quem é esse? Micael, o grande príncipe. Aí, calma, irmão, não avança não. Aí, presta atenção. Você viu ali Neemiel? Porta das águas?
Essa porta das águas faz referência a quem? Ao anjo das águas. Lembra disso? Quando o papai foi confortado, ele falou assim: ninguém estava comigo, do meu povo, mas o meu braço vem em meu socorro. Quando ele fala vem em socorro, está querendo dizer o que, irmão Rodrigo? Vem confortar, irmão. O Consolador. Porque a aflição é grande, a ponto dos seus poros minar sangue. E ele fala: papai, nós estamos contigo aqui. Logo você vai se fartar de volta na sua luz, no seu lugar. E este anjo consolador, conforme a carta descrita ali, o Consolador, ele fala para nós hoje: perseverem, permaneçam, porque vocês vão voltar para casa comigo. Por isso apoie a fé de vocês no grão de mostarda. O que é a fé? Irmão Márcio, o que é a fé? Vamos abrir aqui em Hebreus. Hebreus 11. Perde o foco não, irmãos. Perde o foco não. Irmão Moacir, abriu aí? Hebreus 11, 1. Irmão Moacir, levanta aí, por gentileza, amado irmão, com voz de trombeta. Lê o versículo 1 e nos explique. Com voz de trombeta. Aí, me fala. A fé é o penhor, a garantia. Para quê? Para trocar por quê? A nossa moeda de troca. Aí continua, me explica. Me explica essa passagem. O que você entende dela? Tenha calma. A fé é a garantia dos bens que se esperam. Me explica esse pedacinho. Isso, muito bem. Aí, a garantia dos bens que se esperam. Que bens são esses? Qual herança? Herdar junto com ele. Muito bem. A prova das realidades que não se vê. Que realidades são essas? As realidades celestiais. Muito bem. É isso aí. Aí, fala assim, a fé é a garantia dos bens que se esperam. Quais bens que se esperam? O irmão falou. Qual? A herança. Por quê? Na mão esquerda, riqueza e honra. Aí fala: a prova das realidades que não se vê. Que não se vê. Realidades que não se vê. Quando o papai Alcha fala: vocês dirão, procurarão o reino. Ele ali, ele aqui.
Vai achar? Não, Por quê? já foi. Vamos ler essa passagem? Já fomos embora. Lucas 17. Página 1819. Lucas 17. Esquenta motor e já está virando ministração, continuando. 1820. Grato a Yauch, grato a Yauch. Né? Eu quero fazer depois uma colocação, uma observação aqui, tá? Daqui a pouquinho. Lucas 17, o quê? 22? 1820. Disse ainda seus... Não, é 20. 17... A partir do versículo 20. Interrogado pelos fariseus... tá os dois também, tá? Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Al, respondeu-lhe: quando? Estavam querendo saber de quê? De que, irmão João Gabriel? O que estavam querendo saber aqui? Interpretado pelos fariseus sobre quando? Por quê? Porque o irmão não fica atento. Se preocupa em querer saber quem é querubim, quem é filho de Alcha. Aí o espírito do erro entra na sua cabeça e faz uma confusão. Em vez de você aprender o que seu pai está ensinando, você se perde. Isso é para você crescer, irmãozinho, diante de Al e dos homens. Porque esse aqui o papai já explicou centenas de vezes. Centenas de vezes. E você já participou, inclusive você mesmo já respondeu uma vez. Tem que ficar atento, meus irmãos. Nós não estamos brincando. É muito sério as coisas de Al. Nós não podemos. Eu quero aqui fazer essa observação. Na sexta-feira passada, presta atenção, irmã Edna. Irmã Edna perde o foco também demais, com pequenas coisas. Eu estava ministrando lá, eu estou preocupado aqui, eu estou ouvindo aqui a música. Esquece, irmãos. A criança está brincando aqui, deixa a criança brincar. A criança é assim mesmo. A mãe só fica atenta, os irmãozinhos ali que pode ajudar a ficar atento para subir em algum lugar perigoso. Só isso. Deixa eles à vontade. É porque ela é muito linda. A palavra de Al está aqui. Então continue olhando. Aí depois você me responde como é que vai ser. Então, até perdi. Hã? A colocação que eu ia fazer. Sexta-feira passada, eu trouxe uma ministração aqui com os irmãos. E na passagem de Lucas 10, 17 em diante, é isso mesmo? Ali a partir do versículo 21 em diante. Ali falei que o Espírito, ali falei ali que Ialcha exultou de alegria pela ação, sob a ação do Espírito. E eu falei que ali quem estava falando era a alma. Ali não é a alma. Ali é o Espírito falando. Então estou me corrigindo e pedindo perdão a toda a igreja, porque eu fiz um link com a informação de Hebreus, condicionando a troca do filho com o pai. E eu tinha me esquecido que na quarta-feira o papai ministrou. E isso me deixou tão apavorado de pensar que eu estava trazendo outro ensino, que é um temor muito grande.
é o temor muito grande, muito grande. Mas quando nós reconhecemos a nossa limitação, a gente se prostra, porque a gente às vezes quer agradar tanto, mas tem que ir com cautela as coisas de alma. Tem que ir com muita cautela. E os irmãos sabem que às vezes eu sou um pouco ansioso. Mas eu farei o possível para isso não se repetir. Porque eu não vou abrir mão daquilo que Al nos deu. E ali é o Espírito falando. Ali é o Espírito falando através do corpo. E ele dá honra a seu Pai. Então, eu falo para os irmãos, esse tempo agora, nós não podemos mais brincar, irmãos. Tem muito temor nas coisas de algo, muito temor. Porque quando Lúcifer descer nessa terra, esse mundo não faz ideia do que vai ser. Eu recebi aleatório um vídeo de uma pessoa que sabe que a gente entende de Al e Ausch, mandou para o irmãozinho nosso aqui, o irmãozinho mandou para mim. Ele falou assim: irmão, não pesquisei. Eu falei assim: eu acredito, irmão, que você não ficou pesquisando essas coisas. Eu recebi, mas eu queria te mandar para você ver como que eles sabem de tudo. Aí eu fui ver o vídeo, e no vídeo ali, a moça, ela fala, acho que é Stories, não sei qual que é o nome que tem lá, são vídeos rápidos, não sei, é um videozinho. Ela fala que o líder lá do grupo satânico, esqueci o nome dele, porque para mim não fez diferença, mas eles falam assim, que este ano, outubro deste ano, vai ter uma reunião que eles estão esperando há muito tempo, essa reunião, com todos os bruxos e satanistas do mundo, ao qual eles sabem que durante 3 anos e meio, eles vão se manifestar. Ela ainda especificou 3 anos e meio. Eu falei assim: podia ser qualquer ano, mas falou 3 anos e meio porque sabe do que está falando. Isso esse papai trouxe, mostrou para a gente isso aqui. A gente não precisou ficar caçando nada não. Satanás sabe do tempo dele. No entanto, em Apocalipse 12, ali ele está falando, o anjo está se expressando: ai da terra e do mar, porque Satanás desceu para junto de vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele sabe do tempo dele. Ele sabe. E o nosso conforto está aqui, meus irmãos, com o anjo das águas, aquele que confortou papai no momento de aflição, no momento árduo. Ali ele confortou papai, e agora ele nos conforta, falando: é aqui que vocês têm que estar. Aí a gente abre lá em Salmos 23.
Exatamente. 23 ou 23, irmão? 23. 885. Salmos 23. Oi. Só uma pergunta. Ah. Em Hebreus 11, quando os bens que se esperam, pode enquadrar também no jubilar, os bens que foram tirados. A restituição? Claro, meu irmão. Claro. Pode sim, com certeza. Porque nós sabemos que nós temos um lar para receber de volta. Né? Pode sim. Salmos 23, versículo 1. Ial é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. É o repouso, sábado. Exatamente, é o nosso repouso. Para as águas tranquilas me conduz. Quem é as águas tranquilas, irmã Iraci? Micael. Micael é as águas tranquilas, igual a voz da irmã, tranquila. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Porque Filadélfia tem pouca força. E aonde que ela consegue restaurar sua força? Junto com o anjo das águas. Aí, nós vamos aqui, ó. Em Alto Isaías 55. Página 1342. 1342. A todos que têm sede, vinde a água. A todos que têm sede, vinde a água. Essa água é quem? Hã? Micael. Mas quem falou Siloé? Isso. Essa era a resposta. Porque é o link com as águas tranquilas, certinho. É Micael, tá certo. Fazendo link com as águas tranquilas de Ishaiah 8. Agora vamos lá. Essa água é Micael. É as águas tranquilas de Salmos 23, de Neemiel 8. Ok? E você viu que tem uma porta chamada, né? Porta das águas. Vamos lá. Neemiel 8. Aí o que eu estava falando com os irmãos, que eu estava meditando e pensando que neste tempo também você observa que a palavra ela mostra duas águas: a água tranquila e as águas bravias, tempestuosas. Aí fala assim, ó, Isaías e Alcha, Isaías 8. Isaías 8. Versículo 5 diz assim: tornou-me a falar, me disse: visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente. Quem é as águas tranquilas, irmã Marinalva? Micael. Agora, como que eu afirmo que ele é águas tranquilas, além de ser anjo das águas? Hã? Não. Não. Não.
Como que eu afirmo? Ah lá, tem uma irmã já levantando a mão lá. Tá. A irmã Márcia tá tampando o seu rostinho aqui. É por isso que eu tô te vendo. É por isso que eu tô te vendo. Irmã Débora. Fala, irmã. É só voltar no que a gente fala. Por que eu afirmo que ele é tranquilo, águas tranquilas? Porque ele nos traz o consolo. Porque ele trouxe o consolo para o papai. E ele nos traz o consolo. Eu lembro de dois pastores também, né? Um que é cuidar, o outro que é matar, né? De Zacarias. São dois pastores. Vocês lembram disso? Os dois pastores, Zacarias 11. Acho que é Zacarias 11 mesmo. É? Um era o mal é o Lúcifer, né? Que ele comia também. Eu lembrei de Zacarias. É um bom pastor, ele é bom pastor. Ele cuida das ovelhas. Depois a gente vai meditar, tá? Relembrar, tá? Aí, olha só para vocês verem. Tornou-me a falar, me disse: visto que esse povo rejeitou as águas tranquilas que correm mansamente, apavorado diante de razões do filho de Romelias. Aí fala: o mestre trará contra ele quem? O povo, contra ele, o povo. As águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialda e com sua passagem inundará tudo. Chegará até onde? Chegará até onde? Chegará até onde? Por que não vai chegar, irmã Léa? Por que vai chegar só até o pescoço? Porque a cabeça é quem? Nesta condição aqui. Era ela, mas tá baixando a cabeça lá, eu acho que ela esqueceu. Manda vizinho. É o templo, irmã. Tá certo, Alcha, tá errado. Mas é pensar assim, o templo, que é a parte onde vai estar ali nós, essa parte não vai atingir, mas vai chegar só até o pescoço, porque aqueles que são cabeça estão no templo, estão lá em cima já, né? Não vai atingir, porque as águas no tempo de Noé foram águas que inundaram toda a terra, entendeu? Inundaram tudo, e a arca ficou por cima. A arca foi inundada? Não. Por que a arca não foi inundada, hein? Porque o pai de família que construiu a arca entrou com seus filhos para dentro da arca e fechou a porta, e aqueles de fora batendo: abre-nos, abre-nos, porque a água está subindo e nós vamos morrer afogados, abre-nos. Aí a gente fala, aí ele fala: não vou abrir. Mas aí o papai explica, e ele fala: não vai abrir por ser amigo, mas pela insistência. Vai abrir para salvar ele já? Não. Vai abrir para quê? Para dar um socorro rápido. Mas ainda não vai poder tirar eles daquelas águas bravias que vão inundar eles, porque vai ser um momento terrível. Entenderam? Sim. Oi, amada irmã. Fala bem alto. Salmos 124. Estava lendo hoje mais cedo?
Salmo 124. 991. Ó, Salmo 124, 1. Não tivesse algo do nosso lado, Israel que o diga. Aqui está entre travessão, mas eu vou lendo. Não estivesse algo do nosso lado, quando os homens nos assaltaram, ter-nos iam tragados vivos. Que momento foi esse aqui? Irmão Ed Alcha. Pula. Posso falar? Pode, mande ligar. Salmo 118, né? O momento que... Salmo 18. Salmo 18. O momento que nós fomos tomar de nós, irmão, o quê? O tempo, a vinha, né? Foi tirado de nós. Aí, mas se algo não tivesse do nosso lado, eles teriam nos tragado vivos. Aí fala, as águas nos teriam... Aí, ó. Ai, mano. As águas nos teriam inundado. Que águas são essas aqui? Emanuel, porque o papai explicou que naquele momento ali foi Emanuel, não foi Lúcifer, e foi Emanuel. E quando a gente vê Isaías 8, a gente vê que ali aquela passagem de águas bravias é quem? Emanuel. Por isso que eles estão invocando, ó Emanuel. Ele já estava lá em cima, né, nesse momento. Nesse momento aqui ele estava lá em cima. Aí fala, as águas nos teriam inundado, a torrente chegado ao pescoço. Inclusive tem marcado aqui, ó, Isaías 8. Aqui, ó. Isaías 8 aqui na minha Bíblia. Aí fala, as águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Viu que Yal nos livrou lá em cima? E agora Yal está nos livrando aqui embaixo, mostrando que o exército que foi livre lá em cima é o exército que está sendo livre aqui embaixo. Viu? Viu? Por quê? Porque lá atrás o papai estava com um exército pequeno. Muitos estavam vindo a favor de Emanuel, a favor dos traidores. Mas só um pouquinho ficou com Micael. Só um pouquinho. E esses pouquinhos eram os mais simples. Mais simples. Né? Mas eu queria esses pequeninos, para mostrar para o ímpio que é Yal quem está lutando, não nós. Não é a nossa força em batalha, e sim a força do nosso Yal, a representação de um só homem, Davizinho, pequenininho, lutando contra um gigante, um povo pequenininho andando com Micael, pouca força. Aí fala, versículo 6: bendito seja Yal, não nos entregou como presa de seus dentes. Agora explique, irmã Júlia. E por que presa dos dentes? É o querubim. E qual face? Leão. E o leão está ao derredor, bramando. O querubim está ao derredor, bramando como leão, querendo tragar. Ele conseguiu tragar nós? Não. E ao nos livrou lá em cima e está nos livrando aqui embaixo. Aí fala, fugimos vivos, mas não fugiremos apressadamente. Não sairemos apressadamente. Não sairemos como fugitivos. Como um pássaro da rede do caçador, a rede se rompeu e nós escapamos.
É o salmo que o Moantes gosta demais. O Moantes gosta desse salmo. Viu, irmãos? Vamos lá. Oi. Não tem nem como contradizer uma palavra dessa, porque é o mesmo personagem lá. É o mesmo personagem. Porque se Yahweh não estivesse conosco, e aqui embaixo, Yahweh está conosco, aquele que carrega o nome de Yahweh, o manto embebido de Yahweh. Viu? Posso ler o versículo aqui, meu irmão? É claro, meu irmão. Deixa o irmão ler, Lucas calma. 22, ó. Eu li esse versículo, eu amei esse versículo, amado. 28. Vós sois os que permaneceste constantemente comigo em minhas provações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai dispôs para mim, Nossa, a fim de que comais, bebais a minha mesa em meu reino, e vós senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ó, tremendo, irmão. Tremendo. Em minhas provações, a gente estava com ele. É isso aí, irmão. É isso aí. O socorro, versículo 8 de Salmo 124. O socorro nosso é o nome de Yahweh, que fez o céu e a terra. Quem é esse aqui que fez o céu e a terra? Irmã Marinalva. Yahweh visível. Fez o céu e a terra. Irmão Andrézinho. Ele falou assim: o socorro nosso é o nome de Yahweh quando invoca. É quando invoca. É quando invoca. Oi. Ele faz link com a passagem de Êxodo 23. Esse foi a onde eu dou respeito sua presença, pois ele está ao meu nome. Essa parte aqui de Salmo. Muito bem. Faz link. Respeita a presença dele, porque nele está o meu nome. Nele quem? No anjo. Gratidão, irmãos. A gente fez esse apanhado para a gente relembrar de que quem está conosco é maior do que o que está no mundo. Ele está literalmente. E conosco, meus irmãos, está o braço de Yahweh. E ele quem vai à nossa frente é Yahweh. E na nossa retaguarda é Yahweh. Quem vai à nossa frente? Qual Yahweh? Qual Yahweh, irmã Diane? O que carrega o nome de Yahweh. Quem vai à retaguarda? Hã? Quem? O que vai à nossa frente é aquele que carrega o nome de Yahweh. O que vai à nossa retaguarda é aquele que, o quê? Que fala alto, irmãos. Que carrega o qual o nome? O nome de Yahweh, irmãos. Tanto a nossa frente como a nossa retagada, ele que vai. Está mostrando como aquele que conduz o povo no deserto. Lembra disso? Eu penso em todos os aspectos, sabe por quê? Porque nossa oração está indo direto para uma coisa inacessível, né? Tipo assim, não está debaixo, tipo assim, se a gente está recebendo bênção, coisa no nome de algo, está na luz inacessível também, né? Porque o que está aqui conosco ainda está com pouca força, né? E aí, tipo assim, imagina, você responde lá, está na luz inacessível, ele ouvir a gente. Eu falo para os irmãos assim, que a gente vai meditar, mas
Por quê? Neste ponto que eu citei, por quê? Porque quando fala assim, ó, a criança e a mulher, elas foram arrebatadas para onde? Irmã Delminha. Aí eu fico pensando, sabe? No tempo de hoje no deserto. Indo à nossa frente, Micael. E a nossa retaguarda, Gabriel. Hã? Como é o que, irmão? A passagem não estava indo batalhar. Isso. Eu posso atacar? Não. Era quando eu vejo o sinal, ó, das amoreiras, é Ial. Que vai à nossa frente. Isso, Ial diz Ial, apontando para Micael, que carrega o nome de Ial, que vai à nossa frente. É, justo na batalha. Né? Mostrando que este agora, que vai na retaguarda, é um exército de querubins. Né? Mas a gente vai meditando mais, né? A gente vai meditando mais, porque a palavra é tão grandiosa e a gente fica maravilhado. Gratidão, papai? Gratidão, papai. Então, mais uma ministração no nome de Ausch. Que Al possa abençoar a vida dos irmãos. Atenção, muita atenção às coisas de Al. Muita atenção, né? Não faça nada sem direcionamento. Não faça nada, irmãos, nada. Tudo peço orientação de Al, dos anciãos, né? Para que a gente possa ser conduzido. Irmãos, eu vou falar assim algo para vocês. Pode. Eu vou falar algo assim para vocês. Quer ver, ó? O papai já trouxe, tá? O papai já trouxe isso já. Eu só quero relembrar. Quero relembrar. Mateus. Lá no anátema. Ele citou. Ele já falou lá atrás uma vez. Tem muito tempo já. Aí ele citou na ministração de quarta-feira a passagem, mas não referindo como sendo passagem de Lucas. Ele só falou nas suas palavras, entendeu? Que os inimigos estão fazendo. Ele não falou de nós, mas sim que os inimigos. Aí na hora eu me lembrei que ele já tinha ensinado. E a gente vê que o papai, ele de fato, ele é totalmente conduzido por Ial. Mateus 18. A gente vai ler só esse pedacinho. 1736. Essa passagem só está no Evangelho de Mateus e João. Todos encontraram? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Presta atenção. Mateus 18, 18. 1737. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Essa passagem não está em Lucas. E eu fiquei assim pensando,
Papai falou na quarta-feira, eu não sei se acho que foi na ministração, mas ele só frisou um ponto desses falsos aí, os inimigos esses, ligando no céu as coisas. Aí eu falei assim, interessante, o papai lá atrás tinha falado que isso é eles, ligando a terra, ligando o céu, fazendo link à oração de Mateus, que diz o quê? Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Aí quando você vai em Êxodo capítulo 20, Página 130. Êxodo capítulo 20, rapidamente, irmãos, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Aí quando ele fala lá de ligar, tudo que será ligado na terra será ligado no céu, ele está ligando aonde? Quem que está ligando uma coisa com a outra aqui? Eu acho que Lúcifer está ligando a igreja babilônica da terra com a igreja do céu. Brilhou. Brilhou, irmã. Você brilhou. Por quê? Tudo que essa igreja babilônica ora, eles se conectam com Lúcifer. Mas neste momento é Iel que está recebendo as orações? Não. É ele. Por isso que essa passagem não está em Lucas, porque no tempo que isso começa a acontecer, nós já tínhamos saído de lá. E a palavra fala: não fazeis nenhum tipo de imagem. Aí quando você vê a igreja de Tiatira, quando você vê nos tempos antigos, eu sei onde você mora, onde está o trono de Satanás, uma imagem de Zeus. Por que eu estou lembrando os irmãos? Porque neste momento a nossa oração não está sendo ligada no céu, não, irmãos. Não tem ninguém no céu que vai nos ouvir, mas somente na luz inacessível. Então toma muito cuidado. Por quê? Porque quando estamos em parcialidade com estes que cultuam estes deuses, Lúcifer, Deus, Jesus, estamos em parcialidade, em comunhão, participando em comunhão com eles, como numa festa, alguma coisa assim. Toma muito cuidado, porque o que eles ligam não é o que nós ligamos. Nós ligamos à luz inacessível, eles ligam no céu. Então toma muito cuidado. É por isso que eu fiquei meditando nessa passagem. Tá bom, meus amados irmãos? Porque você já trouxe também no início, exatamente sobre o Êxodo, né? Você leu sobre o bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Você fala para não ter comunhão com nada. Exatamente. Você fez Nada. A gente tem comunhão com nada, irmãos. Nada. Ok? Oi. Fala alto. Não tá. As mães com as crianças, cuidado. Papai está no céu. Não. Papai
e está na luz inacessível. Filho, filha, fala com o papai da luz inacessível. Ok? Porque às vezes a gente, né? E o papai falou, eu fiquei assim, não, realmente, hein? Tudo que eles oram aqui é ligado no céu. E no Evangelho de Mateus, eu fiz questão de procurar. Não está no Evangelho de Lucas. Só Mateus e João. Tá ok? Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja.